O artigo 26 vai dizer assim, ó, vai só repetir o que a gente já viu na Constituição. A indicação pelo STJ de juízes, desembargadores, advogados e membros do MP, ou seja, todo mundo, a serem nomeados pelo presidente da República para compor o tribunal, far-se-á, essa indicação, far-se-á por meio de lista tríplice, ok? Então nosso estudo aqui vai ser exatamente sobre o modo como o tribunal vai elaborar essas listas tríplices. Basicamente, os artigos 26 e 27 do regimento vão cuidar de disciplinar o modo como o tribunal vai escolher essas listas tríplices, tá? O primeiro passo para isso é ocorrer a vacância, a vaga, né, de um ministro morrer, enfim, deixar o cargo, ou qualquer coisa do tipo, aposentar, enfim. Quando a vaga for destinada a advogado ou membro do MP, o presidente do tribunal, nos 5 dias seguintes à vacância, então, o cara vagou o cargo, o presidente vai lá e ele tem 5 dias para quê? Para solicitar o órgão de representação. Júnior, quem é o órgão de representação? Dos advogados, Conselho Federal da OAB, né? Conselho Federal da OAB. Em relação ao Ministério Público, é o Colégio de Procuradores, tá, gente? Não precisa saber isso, não. Colégio de Procuradores, lá do MP. Para que providencie a elaboração de uma lista sêxtupla dos candidatos, observados os requisitos constitucionais. Então, olha aqui para mim. Em relação aos membros do MP e advogados, o tratamento do regimento segue o artigo 94 da Constituição. Qual que é esse tratamento? Vem uma lista sêxtupla das entidades representativas, dos órgãos representativos, e o tribunal pega essa lista sêxtupla e transforma em lista tríplice. Encaminha essa lista tríplice para o presidente da República, que escolhe um. Então, para os membros do MP e OAB, a gente segue essa regra. Prazo para o presidente solicitar a lista, 5 dias. Veja que não há prazo no regimento para a OAB e para o Ministério Público encaminhar a lista para o presidente. A gente vai ter que esperar. Enquanto não mandar, o cargo está vago. Tá bom? Vamos seguir então. Seguindo aqui, o parágrafo 2º vai dizer pra gente assim, ó, artigo 26, parágrafo 2º. Tratando-se da vaga ser preenchida por juiz ou desembargador, o presidente solicitará aos tribunais regionais federais e aos tribunais de justiça que envie no prazo de 10 dias a relação dos magistrados que contém mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, com a indicação das datas de nascimento. Vejam que aqui o tratamento dado pelo regimento em relação aos membros da própria justiça que vão sair das instâncias intermediárias e subir para o Tribunal Superior é diferente daquele dado aos membros do MP e da advocacia. Aqui a gente não tem lista sêxtupla, tá? Note, não há lista sêxtupla para indicação dos membros da magistratura. Há lista sêxtupla apenas para os membros do MP e advogados. Tranquilo? Aí aqui tem uma diferença. Lá na OAB e no MP, o presidente, nos 5 dias seguintes, ou seja, vagou 5 dias, o presidente solicita. É o prazo para o presidente. Mas aqui não tem prazo para o presidente solicitar. Aqui fala só que o presidente vai solicitar. O prazo aqui não é para o presidente. Cuidado, para você não achar que o regimento tem um tratamento diferenciado em relação aos prazos, tá? Em relação ao prazo, aqui é 10 dias, aqui é 5. Não. Aqui o prazo é para outra coisa. Olha o que diz o regimento. Quando se tratar aqui de vacância dos membros da magistratura, o presidente vai solicitar aos tribunais que encaminhem no prazo de 10 dias. Esse prazo de 10 dias é para o TJ e para o TRF encaminharem a lista. Ok? Então, se eles não encaminharem a lista nesse prazo, a única coisa que vai acontecer, a gente vai ver logo na frente, é que o tribunal vai tocar o barco. Tá? Vai fazer com quem tiver mandado a lista. Quem mandou a lista, beleza. Quem não mandou, passou o prazo, a gente segue o barco. Beleza? Já lá no MP-OAB, tem que esperar mandar, não tem prazo, justamente porque a gente depende deles enviarem a lista. Tá bom? Olha que interessante. Um detalhe. Relação dos magistrados. Então aqui vai ser gente pra caramba. Por quê? A gente tem 27 TJs. 27 TJs. Se a vaga for do TJ, vai vir lá não sei quantos nomes para compor aqui. Não é? Imaginem, cada TJ tem no mínimo 7 desembargadores. Se cada tribunal tem pelo menos 7 desembargadores, né, você imagina, se a gente pegar todo mundo que preenche os requisitos constitucionais, é muita coisa. Né? Então aqui o regimento interno
vai dizer para mandar uma lista. Os TRF são 5, também cada um com 7 no mínimo. E aí, obviamente, nenhum deles tem 7 apenas, tá? Então vai ser bastantes nomes que vão ser encaminhados para cá. Não necessariamente uma lista com 6 nomes, como é no caso da OAB e do MP, ok? Vamos aí para a tela? Olha lá. Recebida a lista CESPLA, veja que não tem prazo. Ou esgotado o prazo indicado no parágrafo anterior, ou seja, de 10 dias para o TJ e para o TRF encaminharem a lista, o presidente convocará de imediato sessão do tribunal para elaboração da lista tríplice. Então, vindo a lista CESPLA do MP ou da OAB, ou esgotado o prazo de 10 dias para os TJs e TRFs fazerem isso, o tribunal já vai se reunir em sessão para poder elaborar a lista CESPLA. Detalhes sobre essa sessão. Olha lá. Para a composição da lista tríplice, o tribunal reuniciar em sessão pública, a sessão é pública, a gente vai ver que o voto é secreto, mas a sessão é pública, com quórum de 2/3 de seus membros, mais o presidente. Quanto dá 2/3 de seus membros? Se são 33, 2/3 vai dar 22. Mais o presidente, então tem que ter lá pelo menos 23 membros. Ok? Tranquilo? Para poder fazer essa sessão de votação para elaboração da lista. Somente constará da lista o candidato que tiver no primeiro escrutínio ou nos escrutínios subsequentes a maioria absoluta dos votos dos membros do tribunal. Aqui o regimento, ele peca dizendo maioria absoluta dos votos dos membros. Não precisava ter esse dos votos aqui, tá? É maioria absoluta dos membros. Se é absoluta, é dos membros e não dos votos. Porque imagina, você tem lá 30 ministros compondo a corte. Certo? Tem 3 cargos vagos. 23 chegaram na sessão. Eu vou contar a maioria absoluta em cima dos 23 ou dos 33 que compõem a corte? Em cima dos 33 que compõem a corte. Tá bom? Que compõem a corte, né, que são os cargos que tem disponíveis na corte. Ok? Observado aí o parágrafo 3º do artigo 27, que a gente vai ver o que vai dizer já já. Então, anote aí, ó, pra gente poder considerar o cara como inscrito na lista, ele tem que ter a maioria absoluta dos votos, beleza? Tem que ter no mínimo, portanto, 17, né? Porque, melhor, tem que ter pelo menos 18 votos. Se a gente pegar aqui 33 e dividir por 2, isso aqui vai dar 17. Melhor, 16,5, né? 16,5, perdão. Então tem que ter pelo menos 17 votos. Tá bom? 17 votos. Beleza. Aqui embaixo, os candidatos figurarão na lista tríplice de acordo com a ordem de decrescente de sufrágios que obtiverem, respeitado também o número de ordem do escrutínio. Em caso de empate, terá preferência mais idoso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, na hora que eu estiver montando a lista, tá? Os nomes que serão colocados na lista serão colocados de acordo com a ordem decrescente. Então imagina, um ministro teve 25 votos, ou melhor, um nome teve 25 votos, o segundo nome teve 22 votos, o terceiro nome teve 20 votos. Ora, na hora de montar a lista, eu vou colocar em primeiro lugar o que teve mais votos, em segundo lugar o segundo voto, em terceiro lugar quem teve a terceira quantidade de votos. E observada a ordem de escrutínios. Por quê? Porque pode acontecer de na primeira votação eu não conseguir 3 pessoas já com a maioria absoluta de votos. A gente vai ver isso nos blocos seguintes, tá bom? Mas pode acontecer de eu não ter isso tudo. Aí nesses casos a gente vai fazer novas votações. Nessas novas votações a gente vai colocando, preenchendo aí conforme tiverem os outros vagos. Então é possível alguém que teve na primeira votação 25 votos ficar em primeiro lugar e aí não teve mais nenhum que conseguiu a maioria absoluta. Aí na segunda votação um deles teve 30 votos. Ele não vai ficar na frente, né? Ele vai ficar aqui em segundo. Porque tem que observar que apesar dele ter tido mais votos, ele teve essa quantidade de votos já em segunda votação, tá bom? É isso que o regimento tá tratando. Bacana? Vamos voltar aqui pra gente fechar essa parte inicial. Olha lá. A escolha dos nomes que comporão a lista tríplice far-se-á em votação secreta. Lembra que eu falei aqui atrás? Vou voltar para você. Olha lá. A sessão é pública. A sessão é pública. Mas a votação é secreta. Ok? Realizando-se tantos escrutínios quanto forem necessários. Foi como eu disse para você, tá? Como eu disse para você. Não necessariamente você vai matar tudo na primeira votação. Se não tiver pelo menos 3 nomes, a gente vai fazer mais votações, ok? E para fechar aí, para a colocação dos nomes na lista, em caso de empate, far-se-á o desempate em favor do candidato mais idoso.
Se persistir o empate, ou seja, se os dois tiverem a mesma idade, nasceram no mesmo... Uma coincidência, né? Muito rara. Né? Se os dois tiverem a mesma idade, nasceram no mesmo dia, do mesmo mês, do mesmo ano, a gente adota o seguinte critério. Para os magistrados e membros do MP, a gente adota o critério do tempo de serviço público. Quem tiver mais tempo de serviço público, caso empatem, ok, levará aí a vaga. E no caso dos advogados, o tempo de inscrição na OAB, como advogados. Beleza? Então, para a gente fazer um resumão dessa primeira parte, olha o que eu fiz aí para você. Vaga destinada a MP e membro da OAB, membro do advogados. O presidente solicita, no prazo de 5 dias, a elaboração de uma lista CESPA, ao respectivo órgão de representação. E a gente fica aguardando. No dia que a gente receber a lista, a gente vai seguir para isso aqui. Essa mesma coisa que vai acontecer aqui, repete aqui, ó. Se a vaga for destinada a desembargadores do TJ ou juízes do TRF, o presidente solicita, veja que não tem prazo, ó, sem prazo, aqui, sem prazo, para o presidente solicitar, tá? E aí o TRF e o TJ, eles têm que enviar no prazo de 10 dias. O prazo aqui, como eu disse, é para o TRF. Aqui não tem prazo, vejam, não tem prazo para as entidades representativas fazerem encaminhamento. No dia que chegar, chegou. Ok? É do interesse deles. E aí vem o regimento e diz, seja recebida a lista, seja passados 10 dias, o presidente convoca a sessão do tribunal, tem que ter o quórum de 2/3 mais o presidente, em votação secreta, discutindo sucessivos, se necessário. Beleza? Esse é o resumão do primeiro bloco, para a gente focar naquilo que cai, naquilo que é importante. Eu vou voltar já já, no próximo bloco, para a gente dar continuidade, e aí eu vou te explicar como é que é feita a elaboração de lista tríplice, quando é necessário preencher uma vaga, ou seja, uma lista tríplice, para encaminhar para o presidente da República. Eu volto já já, eu espero você no próximo bloco, não sai daí, já dá um clique no mouse aí, e a gente já volta. Um abraço.